Bem, gente, então a gente sabe que a variação de fluxo é campo vezes área vezes o cosseno de θ. Então, nós temos o fluxo, vai ser o campo, foi 0,2. Vezes a área é 5 centímetros, né? 5 vezes 5. Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 2, multiplicado por 5 vezes 10 a menos 2. O cosseno antes é 0, o cosseno de 0 é 1. Na verdade, para a letra A, que o ângulo θ é 0 graus. Então, o cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho... Que fluxo feio. O fluxo vai ser 0,2 vezes 25 vezes 10 a menos 4. Então, meu fluxo vai ser 0,2 vezes 25 vai dar 5, não é isso? 5 vezes 10 a menos 4. Tesla, metro quadrado, ou pode ser Weber. Ok? Isso é a letra A. Partindo para a letra B, na letra B, ele dá que θ é 30 graus, se eu não me engano, né? Deixa eu olhar aqui. Exatamente, 30 graus. Então, eu tenho meu fluxo, vai ser, de novo, 0,2, meu 25 vezes 10 a menos 4, o cosseno de 30 é... 0,86. Cosseno de 30 dá 0,86, não? É, 0,86. Isso, porque aqui eu vou ter θ, vai ser igual a... Vai ficar de novo nosso 5 vezes 10 a menos 4, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo as contas, vai dar... Meu fluxo. Quanto deu aí as contas? 4,33 aproximado, né? Aproximadamente. Vê se não dá isso aí. 4,33 vezes 10 a menos 4 Weber. Ou Tesla metro quadrado. A escolha é só vocês. Na letra C, A letra C é 6 ou é 60? Eu não sei se eu anotei errado. 60. 60, né? 60. Na letra C vai ser, de novo, né? Vai ser 0,2 vezes 25. Cuidado, papai. Vou apagar aqui. 0,5. Vai dar... eu sempre gosto de trabalhar em notação científica, que eu
25 vezes 10 a menos 4, fica mais fácil as contas. Aqui eu também já botaria notação científica, vezes, na letra C, o nosso θ é 0,5. 60 graus. Então, eu tenho o cosseno de 60 graus. 60. Então, eu tenho o que é isso? Meu fluxo vai ser de... Vai dar o quê? 2,5, né? Vezes 10 a menos 4. Porque lembrando que isso aqui vale 1 sobre 2. Então, Tesla metro quadrado. Tesla metro quadrado. Na letra D, como Daniel acertadamente falou, será a letra D, o ângulo é de 90 graus. E, consequentemente, o cosseno de 90 graus é zero. Nós vamos ter que nosso querido fluxo vai ser 0 Weber. Ok? Alguma dificuldade aí, gente, nesse exercício? Não. Vizinho. E aí, resposta encontrada? Ainda não? Isso aí tá facinho, gente. Vamos lá. Vamos para a resolução. Vamos charear meu quadro branco. Vamos lá. É o seguinte. Nós temos aí ele quer saber o fluxo da espira. Nós temos fluxo. Deixa eu botar um pouquinho mais grossinho aqui. Fluxo é igual a campo vezes área vezes cosseno de θ. Então, a minha área é 0,2, não é isso? 1,2? Não é, gente? A questão... 1,2. Isso, 1,2 Tesla. Então, meu campo magnético é de 1,2 vezes a área, que é, como é 5 centímetros, é 5 vezes 10 a menos 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2, que vai ficar 25 vezes 10 a menos 4. Como é máximo campo, cosseno de 0 é 1, tá. Então, eu tenho o fluxo por espira, vai ser de... Quanto dá isso? 25 vezes 1,2. Calculadora. Dá 30. Dá 30, não é isso? 30 vezes 10 a menos 4 ao web. Isso. Então, nós vamos ter 30 vezes 10 a menos 4 Weber. Lembrando que resposta sempre tem que ser notação científica. Então, eu tenho 3 vezes 10. Como eu tenho um zero para pagar, eu devo 4 casas, a menos 3 Weber. Ou 3 mili Weber. Ok? Pronto.
Achei o fluxo de 1 inspira. Como eu tenho 14 inspira, né? Vezes 30, vezes 14. Fluxo total é fluxo vezes N, que é o número de inspira. Então, eu vou ter aqui 3 vezes 10 a menos 3 vezes 14. Vai ficar 42 vezes 10 a menos 3. Como nossa resposta é sempre em notação científica, vai ser 4,2 vezes 10 a menos 2 o Eber. Ok? Nenhuma dificuldade aí. Né? Então, gente, está aí a resposta da segunda questão. Alguma dúvida? Para a resposta final, o 3 vezes 10 elevado a menos 3 já valia, né? Ou tem que fazer o 3 transformar depois? Como? Para a resposta, como supor se fosse essa pergunta para a prova, para a resposta, o 3 vezes 10 elevado a menos 3 já está valendo, né? Já sim. Agora, se eu pedir... Não, professor, Se eu o pedir... professor, Oi, Eric. a gente pode. A pergunta do colega aí foi o quê? Se achasse esse 3 vezes 10 a menos 3 estaria certo? Isso, Na, sem precisar botar miliweber ali no final. não, sim. Agora, Porque o senhor está pedindo o lado de 14 espiras, na verdade, né? Ou estaria certo se achasse o 3 vezes. não. Ele perguntou se parasse aqui, entendeu? E depois viesse resolver esse normal aqui, entendeu? Ele Isso fala mesmo. aqui, ó. A letra A só. Ele tá falando aqui. Porque ele pode botar tanto assim como 3 miliweber. Aqui estaria certo, entendeu? Aqui é justamente para ele ficar mais esteticamente mais bonito. É isso mesmo, então. Eu só queria saber se era necessário esse último aí. Agora, se a resposta final eu pedir em mili, aí você ia se virar nos 30 e deixar mili. Certo? Certo. Eu estava em dúvida desse menos 2 aqui no final, mas o senhor tirou do 40, não foi notação científica. 4,2 vezes 10 a menos 2, não é isso? Isso. Eu vou ter uma casa. Na notação científica só fica um número antes da vírgula. Então, eu venho uma casa. Como eu vi uma casa... deixa eu botar aqui um verdinho aqui. Como eu cheguei aqui, ó, eu voto uma casa para esse sentido, a potência de 10 é positiva. Se eu devia 3 e eu votei 1 pagando, então eu só estou devendo 2. É isso aqui. Corro para cá, é potência. Esse sentido, potência de 10 positiva. Se eu corro nesse sentido, a vírgula, a potência de 10 ela é negativa. Pessoal, na quarta linha aí, que é o que eu está explicando. Do lado é um Tzinho ali, do lado de total. É o fluxo total que É o fluxo É um total. T ali, né? Aqui é um T, né? T de total. Total é só multiplicar a quantidade de espiras. Porque eu tenho ali várias espiras trabalhando. Pode acontecer também de eu ter umas espiras diferentes e pedir o fluxo. Vai ser o somatório dos fluxos de cada espira. Como as espiras são iguais, então basta multiplicar por 14. Agora, digamos que eu tivesse espiras diferentes trabalhando dentro do campo, eu teria justamente a somatória de todos os fluxos. Entendi. Isso eu tava ligado. É porque eu queria ter certeza que era um T Printaram aí, mesmo. né? Para a gente passar para a próxima. Pode, por mim pode.
Ó, então, já que está essa dúvida no segundo, na letra B, então vamos fazer aqui a letra B. Deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Deixa eu abrir aqui o quadro. Então, na letra A, nós encontramos o fluxo total quando era o cosseno de θ era 1, que é o máximo. Aqui. Nós fizemos aqui que a θ, no caso aqui, no total, né? Não está aparecendo, não. Deixa eu tá espelhando. Aqui está aparecendo. Ele tá espelhando aqui. Você pode ter trocado a tela no celular, se você tiver no celular. Não, estou no computador. Que apareceu outra tela aqui, desculpa. Está aparecendo. Eu sei que está aparecendo, que agora eu não pergunto mais, eu boto meu celular para ficar ali, aí eu olho ali, ó. Se ele estiver espelhando, eu falo, não, você está espelhando. Ele já está esperto ali. Então, aqui, o θ, nesse caso aqui, θ é 0 grau. Então, implica que é fluxo máximo, né? Eu tenho o meu máximo, o máximo fluxo. Na letra B, ele pede se esse ângulo agora for de 60 graus. 60. Então, como ele quer saber o fluxo total, então a gente sabe o fluxo máximo. Então, a gente... Deixa eu botar aqui um verdinho. Aqui, ó, eu tenho na letra B, eu vou ter o fluxo, né? A área. Vai ser o campo vezes a área vezes o cosseno 60 graus. Então, nesse caso aqui, você tem 1,2, a área é 25 vezes 10 a menos 4, vezes meio. Isso aqui vai dar 15, não é? 15 Vezes. Vai dar 1,5 vezes então, né? 10 a menos 4, não é isso? Ah, é. Agora eu entendi, é. Weber. Aí, como ele quer saber o fluxo total, nesse caso é a mesma coisa, eu vou multiplicar por 14, né? Eu tenho um fluxo, vai ser igual a fluxo total, quando o θ for 60 graus, vai ser 15 vezes 10 a menos 4, vezes 14. Vai dar 2,1, né? Que é 14 mais 7, 21. 2 vai dar 210, né? Vezes 10 a menos 4. Eu volto duas casas 1 a 2. Eu vou ter 2,1 vezes 10 a menos 2 Tesla metro quadrado, ou pode ser em Weber. Eu excluo qualquer um dos dois aqui. Certo? Essa aí é a resposta da letra B. Bem, gente, vocês veem, a gente já tinha falado lá quando a gente começou a aula sobre isso. Se você volta lá para o primeiro slide, lá no primeiro slide, eu já falava para vocês nessa parte aqui, tem ela aqui, digamos, nesse exemplo que eu dei aqui. Então, está aqui a espira, tem o plano do papel, então tem um ângulo. Se eu giro a corrente, ela tá atravessando o papel. É aquilo que eu falei, à medida que eu vou
girando, meu ângulo vai aumentando. Só que o cosseno, a cada ângulo que eu vou aumentando, o que é que acontece no sentido horário? Ele vai aumentando. Então, se aumenta, o cosseno diminui. Se diminui, diminui o fluxo. Então, é um fluxo decrescente, ele está decaindo. Certo? Voltar aqui, vamos lá para o final. Aqui. Então, existe campo decrescente dirigido para dentro do papel, atravessando. Existe um campo magnético para fora do papel. Não, se ele estava antes no plano do papel, então ele estava no mesmo sentido. Então, não é para fora, é justamente o campo que está atravessando para dentro do papel. Então, a resposta correta seria a letra D. Ok, gente? Bem, então está aqui as fórmulas de intensidade de campo, as fórmulas de você calcular. Se você tem um fio reto, um fio comprido, a fórmula do campo é μ0, que é essa constante aqui no vácuo, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere, certo? Se for numa espira circular, ela vai ser o campo magnético vai ser esse μ0, 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente sobre o diâmetro, que é 2 vezes o raio, certo? Isso na espira circular. Na solenoide, vai ser o número de voltas, esse N aqui é o número de enrolações ali na bobina, vezes μ, que é a nossa constante, e no vácuo, o I a corrente, sobre L, que é o comprimento. Regra da mão direita. A ponta dos seus dedos, gente, eu costumava fazer assim, né? É ruim que eu sempre na prova, na época que eu estudava, no bico do dedo é ruim de fazer, porque você tem que fazer no bico do dedo uma bolinha. Assim, a bolinha, certo? No fundo da mão, isso tudo com a mão esquerda, hein? Aí você mandava um colega fazer isso, só para lembrar, ó. No lado da mão, eu botava um X. Todo mundo está vendo aí meu X, né? O bico é a ponta da caneta, porque é como se a caneta estivesse fazendo a curva. A caneta flexível. Tá? Então, você tem a regra da mão direita. Se a corrente, o dedão aí, ó, indica o sentido da corrente. Olha, se a corrente está subindo, deixa eu tirar. Está dando para ver aí, né? Corrente subindo, então significa, ó, que o campo ele está fazendo isso aqui, ó. No lado esquerdo, ele está saindo. É a ponta dele. No lado esquerdo, se você olhar aqui, ó, entre a caneta e o coisa, ó, no lado esquerdo, ele vai estar saindo, o biquinho, certo? No lado direito, ele vai estar entrando, ó, entrando e saindo, entrando e saindo. É isso que ele está fazendo, é o sentido do campo. É como se aqui fosse aqui, desse lado aqui, ó, fosse o xizinho. Será que dá para arriscar? Não dava. É doido para arriscar aqui, né? A caneta ela só funciona se... Caneta. Aqui. Aumentar. Aqui, lápis. Vou tirar aqui a barrinha aqui, fica me atrapalhando. Aqui. Acho que agora vai. Ó. Desse lado aqui, ela tá o campo, ó, correndo para cima significa bolinha aqui.
Ó, desse lado aqui, ó, justamente o campo está saindo. Certo? Então, desse lado aqui, nosso campo está entrando. Então, aqui seria um xizinho aqui, certo? Nosso campo aqui. Então, aqui, ó, olha o sentido do campo, justamente aqui, ó. Ele vai fazer justamente isso. Corrente para cima, a regra da mão direita. Todo mundo compreende ele aí, né? Isso é bem simplesinho, a regra ajuda bastante. Vamos lá. Aí a regra da mão direita, é justamente isso, ó. Agora, ó, se eu uso a mão direita, perceba uma coisa, ó. A minha mão, né, tá descendo. A corrente está descendo no primeiro exemplo ali. O que é que acontece? Está descendo. Você olhar desse lado é como se a caneta estivesse entrando no papel. Se você entra, você só vai ver o fundo da caneta, né, do lado esquerdo aí. Você só vai ver o fundo da caneta aqui, ó. Aqui, você vai ver o fundo da caneta. Então, desse lado aqui, ó, é um xizinho, certo? Que você está vendo o fundo da caneta. Aí ela vai fazer a curva por trás, e aí aqui a caneta agora aqui desse lado vai sair justamente a ponta da caneta. É como se a caneta fosse flexível, entendeu, gente? Ó, ela costura e vai sair a ponta do outro lado, certo? Mas se você olhar aqui do lado esquerdo, está vendo o fundo da caneta. A mesma coisa ali para o outro exemplo, né? É análogo a isso aqui. O campo para cima, né? É porque o campo para cima, pá, aí vai fazer justamente isso, ó, girar. Então, o campo no lado esquerdo ele vai estar saindo, é como se minha caneta estivesse agora costurando para o outro lado, certo? Então, é bem fácil entender aí. Na sala de aula seria bem mais fácil, porque aqui as telas ficam invertidas. Né? Campo gerado por uma corrente numa espira circular, gente. Ó. No caso da espira circular. Quando eu boto a mão, olha lá, o que é que acontece? Ali dentro, o que é que acontece? O campo, ele está o quê? Nessa espira aqui, o campo, ó, a pontinha do dedo do cara não está para dentro, então significa que aqui dentro a bolinha, ó. Você está vendo, ó, o campo entrando. O campo está entrando. Certo? Que é justamente esse exemplo aqui. E a fórmula do B é aquela que eu já apresentei lá. Agora veja esse outro exemplo de cima aqui. Ó, lembrando que você tem que olhar para que lado? Direita ou esquerda da espira para fazer a conta, porque tem muita pegadinha, viu? Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora, certo, gente? Aqui, ó, o correto é a gente analisar, ó, a corrente no lado direito da espira. Aqui a corrente está para baixo. Se está para baixo, significa, ó, que meu dedo está entrando para o papel. Pense numa espira circular, tipo um coador de café, seus dedos dentro do coador, apontando para baixo. Certo? Então, significa o quê? Que eu estou entrando para dentro do papel. Então, você só vê o fundo da caneta aí. Mas sempre olha por aqui, ó, sentido da corrente. O dedão, sentido da corrente. E aí você vai saber justamente isso. Né? Eu vou ter que parar por aqui. Próxima aula a gente conclui isso aí e a gente fala um pouquinho
da fórmula da capacitância usando esse fluxo lá para terminar. E na próxima aula lá eu vou fazer... a gente falou de geradores, mas não falou do associação de geradores. É bem simples, não tem nada complicado. Não, como hoje é uma reposição, gente, você não tem falta não, tá tranquilo. Então, na próxima aula, nossa aula segunda-feira, a gente vai estar falando justamente de entender essa associação de geradores para você definir bem. Aí eu vou dar algumas dicas de como você escolher o sentido em um circuito para fazer a escolha e a resolução. E a gente também vai aprender a calcular essa capacitância aí, tudo isso aí. A gente vai estar complementando esse assunto e dando uma pincelada, dicas de como resolver alguns circuitos. Ok, gente? Obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Valeu, professor. Ok? Abraço a todos.